E aí, meus guerreiros, minhas guerreiras, tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade à nossa aula de terça-feira? Vamos continuar ela? Vamos lá? Vocês lembram lá dessa letrinha que eu falei para vocês? Que letrinha é essa? Ó, qual o objetivo da nossa aula hoje? É continuar aprendendo sobre o comprimento de uma circunferência, a medir o comprimento de uma circunferência. Tá joia? Vamos lá? Você lembra você lembra do nosso experimento, aula passada? Você lembra? Eu acho que vocês fizeram, que a gente usou linha, régua, né? Usamos o pote, usamos a tapaué lá, não foi isso? Então, a fita métrica que você deve ter usado em... Então, lembra que registramos a nossa descoberta? Você lembra lá o que a gente descobriu lá, o que foi que a gente registrou? Eu acredito que você preencheu sua tabelinha aí também em casa, não preencheu? Eu acho que tá aí perfeitinho aí, né? A tapaué, lembra lá qual era o comprimento? 49 centímetros. Meu diâmetro, o que era o diâmetro? De uma pontinha a outra da minha tapaué, 15,5. E a razão entre eles dois, dividir 49 por 15,5, deu 3,16. E o nosso pote, 27,5, 7,5 e 3,6. Tranquilinho? Lembra lá que a gente fez esse... Agora que você já preencheu a sua tabela, já respondeu, vamos responder algumas perguntinhas para ver se a gente consegue chegar no nível que a gente realmente aprendeu como calcular a nossa circunferência. Vamos ver lá? Vamos para a nossa primeira pergunta? A medida do comprimento e do diâmetro da circunferência variou de objeto para objeto. Aí na tua casa ele variou de objeto para objeto. E por quê? Se a gente pegar a nossa tabela, com certeza ele variou, né? Porque um objeto é maior e o outro era menor. Tranquilinho aí para vocês? Claro, ele ia variar de tamanho, de diâmetro, de circunferência, porque um é maior e o outro era menor. Tá joia? Podemos? O valor da razão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência também sofreu alguma variação. Ó, o valor da razão. O que é a razão, gente? A razão está aí, 3,16, 3,66. Houve alguma diferença entre ela? Houve alguma alteração entre ela? Se eu prestar atenção, está tudo dentro da casa dos 3 centímetros. Concorda comigo? Então o número é muito próximo de 3. Ou seja, por mais que ele varie de tamanho, ele sempre vai chegar junto próximo de 3. Tranquilinho aí? Calcule a média da razão obtida da soma dos dois valores da quarta coluna e dividido pela quantidade de objetos medidos. Anote isso na última linha da nossa tabela. Então vamos lá. O que ele está me pedindo para fazer aí agora? Fazer a média, calcular a média dessa razão. Como é que eu calculo essa média? Eu vou pegar esses outros dois números que estão aí na minha razão, 3,16 e 3,66, certo? Ó, pega lá a tua calculadora se tiver alguma dificuldade para fazer essa conta, certo? Juntei e vou dividir por quantos objetos? 2, porque agora eu só estou trabalhando com 2. Se você trabalhou com 3, vai dividir por 3, mas tem que acrescentar o valor do terceiro objeto. Tranquilo? Se eu somar os dois, deu quanto? 6,82. Tranquilo? Dividido por 2, 3,41. Então, a média dos dois objetos é 3,41 centímetros. Tranquilo? Entenderam como é que a gente resolve a média? Vamos para a próxima questão. O valor da média que você colocou ficou acima ou igual ao valor de π? Preste atenção. Até agora a gente não disse qual era o valor de π, né? Então, π é um número que aproximadamente dá 3,14. Ele tem um número infinito, ok? Ele dá aproximadamente 3,14, é um número infinito. Isso é quando a gente tem uma circunferência perfeita.
Ou seja, quando a nossa circunferência ela é exata, comprimentozinho exato dela. Então a gente vai dizer que o valor de π é 3,14. Ok? Lembra lá, qual foi a média que a gente teve? 3,41. Gente, eu acredito que a gente ficou na média. Concorda comigo? Ele não é um número exato, mas ele não é definido por várias casas decimais, mas a gente chegou próximo. Por que a gente chegou próximo? Porque toda circunferência ela vai ter exatamente esse mesmo valor. Então, quando a gente for usar agora na nossa matemática, a gente não vai precisar medir para a gente saber a circunferência. A gente vai usar qual é o número? 3,14. Tá joia? Considerando a constante π, qual é a constante π? 3,14, lembra lá. É a razão estudada. Como você poderia descrever uma expressão para calcular o comprimento de uma circunferência? Considerando que tem a medida de diâmetro um valor para π. Então, o que eu poderia fazer? O comprimento da circunferência é igual a π vezes o meu diâmetro. Tranquilinho. Ok? Se um disco de 3 centímetros de diâmetro, quantos centímetros tem a medida do seu contorno? Olha lá, tá aí meu discozinho, certo? Qual vai ser a medida do meu contorno? Se tiver dificuldade, pega lá a tua calculadora para fazer a continha. Eu lembro lá que meu comprimento é π vezes o meu diâmetro. Qual é o meu diâmetro? 3. Então vamos lá. π, 3,14 vezes 3. Vou chegar ao resultado de 9,42 centímetros. Tranquilo para vocês? Nessa aula, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a calcular o comprimento de uma circunferência usando o nosso amigo π. Tranquilo? Que é de quanto? 3,14. Ou seja, o nosso número mágico que só a circunferência tem, 3,14. A gente descobriu também que o comprimento da circunferência ele pode ser calculado pelo diâmetro vezes π ou 2 vezes o raio. Lembra lá? 2 vezes é o raio. Seria 2 vezes o raio vezes π. No caso, se eu quiser calcular uma bicicleta, o raio da bicicleta, basta eu medir o raio da bicicleta, fazer 2 vezes o raio vezes o valor de π. Então eu vou saber o diâmetro completo da minha circunferência. Tranquilo? Agora é com você. Dá uma pausa, copia essa atividade no teu caderno, responde e manda para mim. Bota uma foto para ver se realmente a gente descobriu o segredo, que era 3,14. Já já nos encontramos de novo, tá bom? Até mais!